Atos capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. Até aqui, meus irmãos, oremos. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Graças te dou, meu Pai, pela leitura da Tua palavra. Peço, Senhor, trabalhe em nosso meio, ministre em nossos corações por meio da Sua palavra. É o que eu te peço, por misericórdia e graça, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Como vemos na Bíblia que Deus mudou alguns nomes. Deus mudou o nome de Sarai para Sara. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus mudou o nome de Simão para Cefas, que quer dizer Pedro. Vemos na Bíblia também casos em que homens impuseram nomes pagãos aos nossos irmãos, como nosso irmão Gideão. Homens o apelidaram de um nome pagão, Jerubaal. Vemos os nossos irmãos Ananias, Misael e Azarias. Homens impuseram nomes pagãos a eles, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vemos também o caso do nosso irmão Daniel, que homens impuseram o nome pagão a ele de Beltesazar. Só que Paulo, o apóstolo Paulo, ele não se encaixa em nenhuma das situações anteriores. Saulo, ele nasceu judeu, então ele recebeu dos seus pais um nome hebreu, que é Saulo. Só que o pai do apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano. Então Paulo também recebeu um nome latino, Paulo. Então ele tinha dois nomes, Saulo e Paulo. E isso começou a ser comum no período que Paulo nasceu. E a Bíblia nos confirma isso em Atos capítulo 13, versículo 9, onde está escrito: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Voltando ao texto, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O texto nos diz que Saulo chegou aqui nesse contexto respirando ainda ameaças e mortes, porque antes dele chegar aqui nesse contexto que vamos entender, ele já tinha se levantado como braço de ferro do sinédrio judaico para acabar com a igreja que nascia, para acabar com os seguidores de Jesus. E antes dele chegar aqui, ele entrava nas casas e algemava os nossos irmãos em Cristo Jesus. Ele entrava nas sinagogas e algemava os nossos irmãos em Cristo Jesus. Porque os nossos irmãos em Cristo Jesus, eles se reuniam em casas, mas alguns também frequentavam as sinagogas. Só que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele não queria somente prender os seguidores de Jesus em lugares sujos, onde se os seguidores de Jesus tinham pão e água para comer, era muito, se tinha.
Paulo, ele lutava para a pena de morte dos seguidores de Jesus. E a acusação era blasfêmia. Blasfêmia, primeiro, dizer que Jesus Cristo estava vivo. Blasfêmia, pena de morte. Segunda blasfêmia, dizer que Jesus Cristo estava vivo em glória ao lado do Pai. Então, o texto nos mostra que a motivação de vida de Paulo antes da sua conversão era perseguir e matar os seguidores de Jesus, fosse homem ou fosse mulher. E quando nós vemos esse texto no grego, nós vemos que é mais profundo ainda. O texto no grego diz que ele foi ao sumo sacerdote Caifás, inspirando ameaças e mortes. É mais profundo ainda, porque respirar é puxar o ar e soltar o ar. Só que inspirar é só puxar, é só reter ameaças e mortes. E é dessa maneira que ele se dirige ao sumo sacerdote Caifás, inspirando ameaças e mortes, com ódio, com raiva, ofegante. E ele vai até o sumo sacerdote Caifás para obter cartas, epístolas, que o autorizasse ele ir a Damasco para prender os irmãos em Jesus Cristo. E ele precisava dessas cartas, ele precisava dessas epístolas, porque o sumo sacerdote era o maior cargo no judaísmo. E se ele chegasse com essas cartas, com essas epístolas em Damasco, ele poderia chegar na cidade, entrar nas casas, algemar, entrar nas sinagogas, algemar e trazer algemado até Jerusalém, mais de 200 e poucos quilômetros de distância. Ele queria trazer esses irmãos algemados. E precisamos entender que Paulo acreditava que fazer isso ele estava prestando um serviço a Deus, porque Paulo, ele cresceu observando a lei dos fariseus. Ele fazia parte da ala mais radical do judaísmo. Ele fazia parte do grupo dos fariseus. Então, meus irmãos, ele cresceu estudando aos pés do mestre Gamaliel, um rabino importante. E ali nós vemos que os pais de Paulo tinham condições financeiras para custear esse estudo. E Paulo não somente estudou aos pés do mestre Gamaliel, como ele se destacava dentro da sua idade, pela sua habilidade, seu empenho, dedicação. Paulo logo se tornou um líder do judaísmo. E é por isso que ele tem acesso direto ao sumo sacerdote. Não era qualquer pessoa que tinha acesso direto ao sumo sacerdote, mas Paulo era uma figura importante no judaísmo. Só que ao mesmo tempo que Paulo crescia aos pés do mestre Gamaliel, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, crescia. Não em Jerusalém, na capital favorecida pelo conhecimento e cultura religiosa, mas crescia na pobre e esquecida Nazaré. Aos 30 anos, o nosso Jesus vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. E Jesus pregava. Só que Jesus não pregava como os escribas e fariseus, Jesus pregava com toda a autoridade. E Jesus não só pregava com toda a autoridade, Jesus curava os cegos passavam a enxergar. Jesus curava os mudos passavam a falar, aleluia, glórias a Jesus. Jesus curava os paralíticos passavam a andar. Jesus Cristo ressuscitava os mortos. E isso causou inveja no sinédrio judaico, e contrataram testemunhas falsas para perseguir os passos de Jesus. Prenderam o nosso Jesus, crucificaram o nosso Jesus. Só que nós sabemos que Jesus morreu naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados. Aleluia, glórias a Jesus. Mas ao terceiro dia, explode a notícia em Jerusalém de que o túmulo de Jesus estava vivo e que Jesus havia ressuscitado. E nesse momento é que Paulo se levanta como braço de ferro do sinédrio judaico para acabar com o nascedouro dessa igreja que surgia. E dessa maneira ele chega aqui, ainda inspirando ameaças e mortes. Aleluia, glórias a Jesus. E o texto também nos diz
que eles chamavam os nossos irmãos de seita, porque tudo que não fizesse parte do judaísmo, que era a religião principal da época, era considerado para Paulo e para o sinédrio judaico uma seita. Ele chamava os nossos irmãos de Jesus Cristo seita, a seita o caminho. E aqui nós chegamos no versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus, ele com essas cartas, com essa autorização do sumo sacerdote Caifás, ele está indo para Damasco, para prender, para açoitar, para apedrejar, para matar, inspirando ameaças e mortes. Mas no caminho de Damasco, Jesus chega com uma intervenção na vida de Saulo. E aleluia, glórias a Jesus. E cercado pela luz de Jesus, cercado pela Shekinah de Jesus, cercado pela glória de Jesus, cercado pela presença de Jesus, Saulo cai no chão. Cercado pela luz de Jesus, cai no chão Saulo de Tarso. Cercado pela luz de Jesus, cai um perseguidor dos seguidores de Jesus. Cercado pela luz de Jesus, cai no chão o braço de ferro do sinédrio judaico. Cercado pela luz de Jesus, cai no chão quem se destacava dos da sua idade. Cercado pela luz de Jesus, cai no chão quem inspirava ameaças e mortes. Caiu no chão, cercado pela luz de Jesus, quem estudou aos pés de Gamaliel. Só que mais lindo ainda é como Paulo se levanta do chão após se encontrar com Jesus, após se encontrar com a luz de Jesus, após se encontrar com a Shekinah de Jesus, após se encontrar com a glória de Jesus, após se encontrar com a presença de Jesus. Como que ele se levanta do chão? Se levanta do chão Paulo de Deus, se levanta do chão nova criatura, se levanta do chão filho de Deus, se levanta do chão para escrever cartas da Bíblia, se levanta do chão para ser um apóstolo, se levanta do chão para ser o maior missionário da história da igreja, se levanta do chão para ser o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, se levanta do chão para ser uma testemunha de que Jesus está vivo. Aleluia, glórias a Jesus. Versículo 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui nós observamos 3 verdades. Primeiro, no versículo 4, Jesus diz: Por que me persegues? Jesus pergunta: Por que me persegues? E no versículo 5, Jesus se apresenta e diz: A quem tu persegues? Aqui nós observamos que quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. Quem tem implicância com a igreja de Jesus, tem implicância com o próprio Jesus. Quem não gosta da igreja de Jesus, não gosta de Jesus. Quem persegue um irmão da igreja, persegue o próprio Jesus. Quem persegue um pastor a serviço de Jesus, persegue o próprio Jesus. Jesus não diz: você persegue os meus seguidores. Não, ele diz: me persegues. Segunda verdade que nós observamos aqui, em Apocalipse, quando Jesus aparece na ilha de Patmos em visão a João, ele aparece em glória. João cai aos pés de Jesus como morto, mas Jesus, o texto diz que Jesus vem com a mão direita e acalma João: não temas. Mas aqui nós vemos que a conversa é diferente, a conversa é séria, é muito séria. Jesus não acalma Paulo, Jesus deixa Paulo atônito, sobremaneira espantado. Jesus em nenhum momento acalma ele, porque é uma situação muito séria. Terceira verdade que a gente observa aqui, Jesus fala o nome dele 2 vezes. E nós percebemos que lá na Bíblia, quando Jesus quer puxar, dá um puxãozinho de orelha em Marta, ele diz: Marta, Marta. Quando Jesus quer dar um aviso a Simão, ele fala: Simão, Simão, vai acontecer isso, isso e isso. E aqui ele está dizendo: Saulo, Saulo, presta atenção. Aleluia, glórias a Jesus. E nós observamos que Saulo, quando estava no chão, ele não sabia que era Jesus. Ele reconhece o poder, ele reconhece o governo, ele sabe que quem está o cercando é soberano, mas ele não sabe que é Jesus. E por isso que ele pergunta: quem és, Senhor?
E quando Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Tudo que Paulo estudou a vida inteira aqui cai por terra. Toda a teologia dele cai por terra. Toda a verdade dele cai por terra. E Jesus chega com uma intimação. Jesus chega aqui e diz: Paulo, até aqui você fez, até aqui você aconteceu, até aqui você prendeu, até aqui você açoitou, até aqui você prendeu, até aqui você ficou nervosinho, mas daqui em diante basta. Ou você se rende a mim, ou você se rende ao meu governo, ou você se rende à minha soberania, ou duro para ti será recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro para ti será recalcitrar contra a vara de ferro de ponta afiada. Aqui Jesus chega com uma intimação na vida de Paulo. Versículo 6: e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Paulo estava atônito, Paulo estava sobremaneira espantado, Paulo estava tremendo. E aqui nós vemos que Paulo se converte. Como que a gente sabe isso? Porque antes de saber que era Jesus, ele reconhece: é poderoso, é todo poderoso, tem autoridade, quem me cerca é Senhor. Mas aqui ele pega esse senhorio e traz sobre si e diz: Senhor, o que queres que eu te faça? Paulo está dizendo: como os seus seguidores te seguirei, como os teus seguidores te servirei. Senhor, o que queres que eu te faça? Aqui Paulo toma a maior decisão da vida dele. Ele aceita o governo de Jesus sobre a sua vida. Ele abre o seu coração para Jesus Cristo. Ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus responde: levanta-te e entra na cidade, e lá na cidade te será dito o que te convém fazer. Aqui Paulo começa a ser tratado por Jesus. Um homem que fazia, acontecia. Um homem que decidia para onde ia, planejava as suas próprias viagens. Agora ele tem que aprender a viver na dependência. Jesus diz para ele: calma, meu filho, eu não revelo tudo de uma vez. Em mim você vai aprender a viver na dependência. Em mim você vai aprender a viver de fé em fé. Entra na cidade, e lá na cidade te será dito o que convém fazer. A única coisa que Paulo sabia aqui do dia de amanhã é que Jesus Cristo estaria lá com ele. Minha irmã, no dia de amanhã Jesus Cristo estará lá com você. Meu irmão, no dia de amanhã Jesus Cristo estará lá com você. No dia de amanhã Jesus Cristo estará lá conosco. Em tempestade ou em bonança, no nosso muito ou no nosso pouco, o que verdadeiramente importa é que no dia de amanhã Jesus Cristo estará lá conosco. Precisamos acreditar nesta verdade. Aleluia, glórias a Jesus. E é interessante, a gente observa aqui outra verdade, é que Jesus diz: levanta-te e entra na cidade. Mas Paulo está cego. Paulo não sabia que estava cego. Aqui no versículo 6, ele só descobre que está cego no versículo 8. Mas aqui no versículo 6, Jesus diz: Paulo, levanta e entra na cidade. Mas Paulo está cego. Jesus sabe que ele está cego. Aqui nós aprendemos que não adianta dar desculpas para Jesus. Ele já sabe que a gente não pode. Ele já sabe que a gente não consegue. Ele já sabe que sem ele nada podemos fazer. Mas o que ele mandar fazermos na tua palavra, façamos, obedeçamos, porque é ele quem garante a nossa vitória. É Jesus quem garante a nossa chegada. Aleluia, glórias a Jesus. Versículo 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. No versículo 4, o texto nos diz que Paulo ouvindo a voz. No versículo 7, o texto diz os companheiros de Paulo ouvindo a voz. Quando a gente vê esse texto no grego, a gente entende que no versículo 4 foi usado o léxico grego fone no acusativo, indicando que o som que Paulo ouvia tinha conteúdo, tinha mensagem. Mas no versículo 7 foi usado o léxico grego fone no genitivo, indicando que o som que os companheiros de Paulo ouviam não tinha som, não tinha conteúdo, era só barulho.
Apesar de Jesus estar falando na língua hebraica, Jesus não permitiu que os companheiros de Paulo entendessem a mensagem. É importante entendermos, meus irmãos, que esse acontecimento não foi dentro da mente de Paulo, não foi uma experiência dentro da mente dele. Ele caiu e foi dentro da mente dele somente, não. Foi um acontecimento local, perto da entrada de Damasco, por volta do meio-dia. Se fosse hoje, seria no quilômetro tal, perto do posto tal. Foi um acontecimento local. Os companheiros que estavam com ele, não podemos afirmar quantos companheiros eram, porque a Bíblia não nos diz, nem a história nos diz. Não podemos afirmar quantos companheiros estavam com ele, mas nós sabemos que os companheiros também caíram ao chão, os companheiros também ficaram atemorizados. Amém? Foi um acontecimento local. E acontece algo semelhante em João capítulo 12, versículo 28 e 29. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Deus responde: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O versículo 29 diz: ora, a multidão que estava ali havia dito que foi um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Somente Jesus ouviu a mensagem. A gente aprende nesses dois acontecimentos bíblicos que às vezes estamos num culto e Jesus está ministrando fortemente ao seu coração por meio da palavra. Mas você olha para o lado e o irmão às vezes não está sendo ministrado da mesma maneira que você. Mas creia na ministração que Jesus está fazendo no seu coração por meio da palavra. Mesmo que você olhe para o lado e o irmão não está sendo ministrado da mesma maneira. Aleluia, glórias a Jesus, porque nós aprendemos à luz da palavra de Deus, que pode estar do seu lado, Jesus falando, mas o outro às vezes só está ouvindo barulho, mas dentro desse barulho Jesus está falando com você, aleluia, glórias a Jesus. Versículo 8: e Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando pela mão o conduziram a Damasco. Aqui a gente observa que Paulo, antes da sua conversão, estava indo para Damasco. Jesus chega na vida dele e não muda o lugar. Jesus manda ele para o mesmo lugar, para Damasco. Muitas das vezes Jesus não vai nos mudar de lugar. E algumas vezes Jesus vai nos mudar de lugar, sim. Mas na maioria das vezes Jesus não vai nos mudar de lugar. Porque Jesus quer mudar o homem. Jesus quer mudar o nosso interior. Jesus disse: você quer ir para Damasco, meu filho? Você quer ir para Damasco para causar choro, para causar sofrimento, para prender, para matar. O lugar não será outro, não. Você vai para Damasco, mas você vai chegar lá diferente, vai chegar lá humilde, vai chegar quebrantado, vai chegar jejuando, vai chegar orando, vai chegar me ouvindo, vai chegar tendo visões da minha parte, vai chegar para ser um canal de vida e não de morte, vai chegar lá para ser testemunha de que eu estou vivo e vivo em glória, aleluia, glórias a Jesus. E a partir daqui, nós vemos que Paulo ficou 3 dias sem comer e sem beber. Jesus o revela em visão que vai curar da cegueira. Jesus leva seu servo Ananias lá e cura Paulo da cegueira. E nós vemos que a partir daqui, Jesus começou a ensinar Paulo. Ele mesmo diz que tudo que daqui para frente ele aprendeu, não aprendeu com homens. Tudo que daqui para frente ele aprendeu com o próprio Jesus. Ele foi ministrado pelo próprio Jesus. Foi Jesus que ensinou tudo que Paulo aprendeu daqui para frente. E Paulo começou a ser tratado por Jesus. Ele tinha que lidar com a perseguição dos fariseus, tentando matá-lo. Ele tinha que lidar com a desconfiança dos irmãos que não acreditavam na sua conversão milagrosa. Mas a partir daqui também, todo lugar era um púlpito. Se ele estivesse em cadeias, ele pregava. Se ele estivesse nas ruas, ele pregava. Se ele estivesse nas praças, ele pregava. Se ele estava em navios, ele pregava. Se ele estava em alto mar, ele pregava. Se ele estava com seu corpo marcado de chicotadas pelo nome de Jesus, ele pregava. Aonde Paulo ia, ele pregava.
Do maior perseguidor, Paulo se torna o maior perseguido. Mas também do maior perseguidor, Paulo se torna o maior missionário da história da igreja. Aleluia, glórias a Jesus. Aos 60 e poucos anos de idade, Paulo estava numa masmorra fria de Roma, sem ter um casaco à altura do frio para se aquecer. Ele é tirado de lá dessa masmorra fria para ser martirizado. Mas antes de morrer, ele escreveu, ele já previa que estava perto a sua morte, e ele escreve em 2 Timóteo 4:7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele reconhece, sim, o apostolado foi um combate. Sim, foi um combate. A vida cristã é um combate diário, mas que, como Paulo, que não nos acovardemos, que possamos combater o bom combate. E Paulo diz, eu acabei a carreira. Paulo está dizendo, eu fui até o fim, eu não desisti da minha chamada, eu não desisti do meu ministério, eu fui até o fim. Estamos dizendo de um homem que recebeu 5 sessões de 39 chibatadas cada sessão. E ele está dizendo, eu fui até o fim. Que possamos, como Paulo, ir até o fim e não desistir da nossa chamada, não desistir do nosso ministério. Aleluia, glórias a Jesus. E ele diz, e guardei a fé. Aleluia, glórias a Jesus. Ele disse, eu guardei a minha confiança em Jesus Cristo. Que como Paulo, possamos guardar a nossa confiança em Jesus Cristo, guardar a nossa fé em Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe.